Os alunos do curso técnico em administração do Instituto de Educação Estadual de Maringá, sou o professor Alex Caparelli, trago para vocês 3 aulas a respeito do plano financeiro. É o capítulo que vocês estão desenvolvendo agora no TCC. Eu separei em 3 partes, trago partes conceituais e trago também alguns demonstrativos para que vocês possam desenvolver no trabalho de vocês, saber quais são os cálculos, onde buscar essas informações, o que deve ser feito, o que deve ser escrito. E trago para vocês nessa capa as informações dessa primeira aula. Dá uma olhadinha, ó. Essa aí, ó, nossa disciplina aí, elaboração e análise de projetos. Plano financeiro parte 1, são aulas curtas aí, até 20 minutos. Talvez ultrapasse um pouquinho, mas isso aí faz parte também do material. É da nossa escola do Instituto de Educação Estadual de Maringá, curso técnico em administração, e eu sou o titular da disciplina, o professor Alex Caparelli. Neste capítulo, vocês vão ter que desenvolver o plano financeiro. O que eu sugiro? Que vocês recorram, que vocês procurem o seu professor de financeira, de AFO, professor de administração financeira e orçamentária, ou professor de administração financeira, para que ele possa dar umas dicas para vocês. Afinal, para desenvolver esse projeto de TCC, vocês vão ter que colocar em uso, colocar em prática tudo aquilo que vocês aprenderam durante o curso. Afinal, vocês estão no 4º ano, é o último ano de vocês, e tudo aquilo que vocês aprenderam, vocês estão colocando em prática. Então, o plano financeiro é uma coisa que vocês já viram com o seu professor. Se tiver alguma dúvida, pode recorrer a mim. O que eu souber, eu não sou professor de cálculo, mas o que eu souber responder, eu posso ajudá-los. E também aquilo que vocês aprenderam com o seu professor, né? Se puder recorrer a ele também, entre outros meios que vocês podem estar buscando. Eu vou falar sobre o que é o plano financeiro e vou trabalhar nessa primeira aula a parte conceitual para que a gente possa aprofundar um pouquinho o assunto no desenvolvimento do TCC de vocês. Olha na tela, ó. O que é o plano financeiro? Para Aldo Caterina, 2024, um plano financeiro é um documento detalhado que descreve as estratégias, os objetivos e as relações, as ações relacionadas às finanças de uma empresa. Ela serve como um guia para a tomada de decisões, com o objetivo de alcançar metas específicas a curto, médio e também a longo prazo. Em sua essência, um plano financeiro abrange diversos aspectos. É o que nós vamos ver a seguir. Rapaziada, a gripe me pegou e eu tô um pouco rouco, afônico, mas vocês não ligam não, né? O importante aqui são as informações. O importante é que a gente traz para vocês. Bom, o plano financeiro, ele é um documento que é bastante detalhado e ele descreve algumas estratégias. A gente precisa colocar dentro dela lá quais são os objetivos, quais são as ações relacionadas às finanças de uma empresa, e ela vai servir como um guia para a tomada de decisões, né? Sempre com o objetivo de alcançar as metas que foram especificadas, aquilo que vocês colocaram como meta, estipularam como meta, para poder alcançar os objetivos. Essas metas, elas podem ser de curto prazo, médio prazo ou a longo prazo, tá ok? E seguindo, vou falar de algumas análises aqui para vocês, né? O que abrange, quais são os aspectos que abrange o plano financeiro. Dá uma olhadinha, ó. O primeiro deles é a análise, então, da situação atual que a empresa está. Tá? Inicialmente, o plano financeiro avalia a situação presente da companhia, incluindo receitas, despesas, ativos passivos e fluxo de caixa. Isso ajuda a entender a posição atual e a identificar áreas que precisam de melhorias. Depois, o estabelecimento de metas financeiras. Com base na análise mencionada,
são definidas as metas financeiras. Elas são específicas e mensuráveis a serem alcançadas. Esses objetivos podem incluir a redução de dívidas, aumento de lucros, criação de uma reserva de emergência, entre outras coisas. Você avalia então a situação presente da companhia, inclui todas as receitas, os passivos, os fluxos de caixas. Isso aí tudo auxilia no entendimento, né, das áreas que vão precisar que você tome alguma decisão, que você faça alguma intervenção, né? E quando você estabelece as metas financeiras, você precisa se basear nessa análise, né, que foi colocada, a análise da situação atual. Aí são definidas as metas financeiras. Elas são específicas e mensuráveis, é claro, do que se quer, do que se deve alcançar. Então, esses objetivos, eles sempre vão incluir aí alguma coisa que faça, alguma ação que você tome para reduzir as dívidas. Você reduz dívidas, aumenta lucros. Aí você cria uma reserva de emergência caso necessite tomar uma decisão, uma intervenção relacionadas a isso. As próximas são o desenvolvimento de estratégias e o orçamento. Dá uma olhadinha, ó. O desenvolvimento de estratégias, após estabelecer metas, o plano financeiro delinea estratégias para alcançá-las. Isso pode desenvolver a alocação eficiente dos recursos, identificação de fontes de receita adicionais, redução de custos desnecessários, entre outros. Orçamento. Um componente crucial do plano financeiro é o orçamento, que estabelece quanto será gasto em diferentes áreas do negócio. O orçamento ajuda a controlar as despesas e a garantir que os recursos sejam direcionados para as áreas mais prioritárias. Você só estabelece metas após o desenvolvimento das estratégias, tá? Isso aí pode envolver uma porção de coisas aí, né? Algumas coisas que se alocam aos recursos, né? Você precisa identificar muitas receitas, né? Muitas fontes de receitas, identificar como reduzir custos, tá? Principalmente aqueles custos que são desnecessários, que você, né, você identifica às vezes e diz assim, ó, por que eu estou gastando esse negócio aqui? Tá meio fora de propósito. Para então você fazer o orçamento. E o orçamento, ele é um componente crucial do plano financeiro. É ele que estabelece quanto será gasto nessas diferentes áreas do negócio, né? Ele ajuda a controlar muito bem as suas despesas. Por quê? Os recursos que são direcionados, elas precisam ter áreas mais prioritárias. E aí você garante que isso aconteça da melhor forma possível, para que você não disponibilize grana em locais inadequados, tá? Não gasta bala com bolo ruim. Depois vem os controles financeiros e o plano de emergência. Dá uma olhadinha, ó. Controle financeiro. A análise também inclui medidas para monitorar e controlar as finanças ao longo do tempo. Isso envolve análise de relatórios, acompanhamento do fluxo de caixa, revisão do desempenho em relação às metas estabelecidas, entre outros. Já o plano de contingência, reconhecendo a natureza imprevisível das finanças, o plano de contingência lida com eventos fortuitos, como crises econômicas ou ainda despesas inesperadas, tá? Olha só, o controle financeiro, tá, inclui algumas medidas para você poder ficar de olho nos controles financeiros, principalmente a longo prazo. Não é só aquele paliativo, aquele do dia, aquela situação cotidiana, mas também ao longo do prazo, né? Você controlar tudo que está ocorrendo para saber se não está gastando à toa aí ou se está gastando demasiadamente. E ter um plano de contingência é que você, reconhecendo a natureza imprevisível das finanças, esse plano ele vai lidar com alguns eventos extras. Tá? Por exemplo, uma crise econômica, uma despesa inesperada,
Por que eu digo despesa e não custo? Porque um custo é alguma coisa que você vai gastar e às vezes você gasta conscientemente. E uma despesa inesperada, e às vezes é uma quebra de uma máquina, às vezes é um material que se perde, é uma multa que se toma, né? E aí você precisa levar isso bastante em consideração, né? Para não perder mais o controle, né? O plano de contingência está aí para que você possa bancar qualquer tipo de despesa extra, ok? Bom, agora eu vou mudar um pouquinho de assunto e vou falar das métricas essenciais para elaborar um plano financeiro. Dá uma olhadinha, ó. Métricas essenciais para elaborar um plano financeiro eficaz. Entender o que deve constar no plano financeiro é essencial para a construção desse documento. Pensando nisso, veja a seguir o que é necessário para um plano de negócios funcional. Pessoal, por que eu falo isso para vocês? Olha, o plano financeiro ele precisa ser bastante eficaz, mas ele precisa ser principalmente eficiente, né? Fazer certo as coisas, fazer as coisas certas. Assim você não vai ter problemas em disponibilizar os seus recursos para poder cobrir qualquer situação ou conduzir da melhor forma possível. Entender o que tem nesse plano financeiro é essencial para você desenvolver, fazer planejamento desse material, construir esse documento. Então, se você tem isso muito bem elaborado, você faz com que ele se torne eficiente e também eficaz, quando precisa tomar medidas corretas ali. E aí, esse plano ele acaba se tornando um plano muito claro, muito bem elaborado, certo? E para isso aqui eu trago algumas informações dentro desse plano. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha, o primeiro deles é a receita por fonte. Acompanhar as fontes de receita é crucial para entender quais segmentos estão contribuindo mais para o faturamento total. Além dessas receitas por fonte, as despesas operacionais, registrar e categorizar todas as despesas relacionadas à operação do negócio é fundamental para controlar os custos. Por exemplo, a folha de pagamento, aluguel, suprimentos, entre outros. E o lucro líquido. O lucro líquido mostra a rentabilidade geral do negócio, após todas as despesas serem subtraídas das receitas, e é uma métrica-chave para avaliar a saúde financeira do negócio. Entender as receitas, né, é uma coisa muito importante para você entender quais segmentos estão contribuindo para o faturamento total da empresa. E nessas receitas que você está tendo, se você está obtendo, né, esses recursos, também vamos ter as despesas operacionais. Aí as despesas operacionais, elas estão incluídas folha de pagamento, aluguel, suprimentos. Sabe aquelas despesas fixas que todos os meses você tem que pagar? Água, luz, aluguel, folha de pagamento. Elas todas estão incluídas, né, nessas despesas operacionais. Então, as despesas operacionais vêm com as despesas fixas. E também nós temos uma outra despesa que é chamada despesa variável, tá ok? Para você chegar ao lucro líquido. E aí o lucro líquido você vai ter que, né, deduzir aí as suas despesas, né, das suas receitas, para você chegar a uma métrica, a um valor, para você poder entender. Isso é feito no ponto de equilíbrio que a gente vai ver lá na terceira aula, no final da terceira aula, tá ok? Então, são as receitas, as despesas operacionais e também o lucro líquido. E na sequência eu já falo para vocês sobre o fluxo de caixa. Olha, fluxo de caixa. Monitorar o fluxo de caixa é essencial para garantir que haja dinheiro suficiente para cobrir despesas, investimentos e outros gastos, né? E a grana que rola aí na empresa. Depois o prazo médio de pagamento, chamado PMP, e o prazo médio de recebimento, o PMR. Estas métricas ajudam a monitorar o ciclo de caixa,
Sua função é indicar quanto tempo leva para converter vendas em dinheiro disponível. Olha, fluxo de caixa é dinheiro que está rolando. Então, esses prazos aí é para você saber quando esse dinheiro vai estar disponível para você gastar. Gastar ou pagar, né? Depois, a margem de lucro. A margem de lucro indica a porcentagem de cada venda, que se traduz em lucro líquido, e monitorar essa métrica é essencial para garantir a rentabilidade do negócio. Hoje está bem difícil, pessoal, falar, né? Estou bastante afônico aqui, em virtude dessa gripe, mas vamos lá, vamos seguindo lá que a gente não pode parar, né? Então, falando do fluxo de caixa, o fluxo de caixa é aquilo que você tem para poder girar, né? Tem um capital de giro, então fluxo de caixa. Fluxo de caixa, ele é essencial para garantir que exista dinheiro suficiente para cobrir tudo que você tem ali. Seu fluxo de caixa é que vai pagar seus gastos, as despesas, tudo. E depois, com os prazos médios de pagamento e os prazos médios de recebimento, você precisa fazer uma comparação ali para saber quanto tempo vai levar o dinheiro que saiu para o dinheiro que vai entrar, para você poder então realizar essas operações aí. E por fim, a margem de lucro, que você vai indicar a porcentagem que cada venda traz para ter um lucro líquido. E aí você tem o ponto de equilíbrio para poder calcular, para poder chegar a um valor de ter uma margem de lucro que não vai dar prejuízo. Muita gente que compra um produto a 10 e vende a 20 e você pergunta quanto que é a sua margem de lucro. E ele fala 100%. Não é 100%. Precisa deduzir várias despesas, impostos, né, gastos, custos que estão aí para trás, e isso aí às vezes você está tomando prejuízo em vez de estar tendo lucro, né? Então não cai nessa besteira aí de dobrar se está com 100%, porque não é isso não. Depois mais duas coisas aqui que são os índices financeiros e as metas financeiras, né, para a gente poder concluir esse material da primeira aula. Dá uma olhadinha na tela, ó. Índices financeiros. Índices como liquidez, rentabilidade, endividamento e eficiência operacional oferecem insights valiosos sobre a saúde financeira e a eficiência do negócio. As metas financeiras. Um plano financeiro deve incluir objetivos claros e mensuráveis que ajudem a direcionar as decisões. O foco é avaliar o progresso ao longo do tempo, como metas de lucro, redução de despesas e aumento de receitas. Digo para vocês a importância dos índices financeiros para que você tenha o controle financeiro em suas mãos. Saber o que tomar de decisões, saber o que está rolando na sua grana, né? Porque a gente tem aí seus fluxos de caixas, os prazos médios de pagamento e de recebimento, sua margem de lucro, você busca o ponto de equilíbrio e também você vai ter aí os seus índices financeiros que vão poder oferecer alguns insights bastante valiosos para a saúde mental, saúde financeira, saúde física do seu negócio, para a eficiência do seu negócio. Você pode incluir aí a rentabilidade, liquidez, endividamento, né? E a eficiência operacional. Isso aí é muito importante. Esses índices aí, se você for aprofundar um pouco mais no seu trabalho e quiser trazer alguns índices para poder fazer um cálculo e mostrar, né, para a banca, olha, fizemos esses cálculos aqui, a gente sabe como é a nossa liquidez, nossa rentabilidade, nosso endividamento, então a gente vai poder operar dentro dos nossos planejamentos da forma mais clara possível. E aí você cria suas metas financeiras aí. Né? Precisa incluir objetivos claros e também mensuráveis que ajudam a direcionar essas decisões, tá? Pode ser a curto prazo? Pode, mas de preferência a longo prazo, para que você saiba como operar durante todo esse tempo aqui. E essas metas devem envolver, né, lucro, importantíssimo, a redução das despesas e também o aumento das receitas, tá certo, pessoal? E assim nós concluímos então essa nossa parte 1 do plano financeiro. Eu sou o professor Alex Caparelli, nossa disciplina é elaboração e análise de projetos,
Tá? Esse é o nosso plano financeiro 1 do Instituto de Educação Estadual de Maringá, do curso técnico em administração. Um forte abraço para vocês, até a nossa parte 2.